E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E dando continuidade à série Física das Radiações, hoje iremos falar um pouco sobre efeito fotoelétrico e efeito Compton. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E você aí que é novo no canal, tá perdendo tempo por quê? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Bom pessoal, você também poderá me seguir nas redes sociais, @igorgilioprof, onde além de você acompanhar as postagens, vai poder radiologar de pertinho comigo e tirar também as suas dúvidas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre efeito fotoelétrico e efeito Compton. Existem algumas semelhanças entre um e o outro, mas também existem algumas características que vai diferenciar exatamente o que é efeito fotoelétrico e o que é efeito Compton. Mas antes de eu explicar para vocês o que é cada um, vamos lá. Existem alguns fatores que vai levar à ocorrência tanto de um como de outro. Quais são os principais fatores? Vamos lá. Tipo de radiação, se é radiação X ou radiação gama, a qualidade dessa radiação, ou seja, a quantidade da energia que essa radiação vai ter, a espessura do objeto que vai receber a interação dessa radiação, a densidade desse material que vai receber a interação dessa radiação e também a distância entre o ponto inicial e o objeto em relação à interação também da radiação e esse objeto. Por quê? Alguns fatores vai levar para que um possa ocorrer, que pode ser o efeito fotoelétrico ou também o efeito Compton. Então, basicamente, esses são os principais fatores que podem levar à ocorrência do efeito fotoelétrico e do efeito Compton, certo? Vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico. Como é que ocorre o efeito fotoelétrico? Vamos lá. A semelhança de um e de outro é que, independente de ser efeito fotoelétrico ou efeito Compton, ambos serão dados a partir de um fóton, certo? Então vamos lá. O fóton, por ser um feixe eletromagnético, ele vai interagir com o objeto. O objeto, por sua vez, vai ter um átomo. E um átomo, basicamente, ele é composto por um núcleo, que é constituído de prótons e nêutrons, e também a eletrosfera. Esse fóton, por sua vez, vai interagir com um elétron desse átomo. Então vamos lá. Esse fóton, por sua vez, ele vai ter uma determinada e específica energia. Se esse fóton, por sua vez, na interação com o elétron ceder toda a sua energia para o elétron, esse elétron, obrigatoriamente, ele vai ser ejetado do átomo, certo? O fóton vai deixar de existir. Por quê? Porque toda a energia do fóton foi depositada naquele elétron. Então, aquele elétron, além da sua energia, vai ser somado àquela energia inicial do fóton. Então, esse elétron ele vai ser ejetado. O efeito fotoelétrico é dado entre o fóton e o elétron, ou seja, efeito fotoelétrico, onde o fóton vai ceder toda a sua energia para o elétron. Já no efeito Compton, é um efeito diferenciado. Apenas uma parte da energia desse fóton é depositada, é transferida para o elétron. O elétron ele é ejetado e o fóton, por sua vez, tem a sua trajetória desviada. Então, basicamente, o efeito Compton também pode ser conhecido como a radiação espalhada. Por quê? Durante o efeito Compton, parte da energia desse fóton inicial ela é transferida para o elétron. O elétron também é ejetado, porém, esse fóton continua existindo, só que em uma trajetória diferente. Ou seja, o fóton vai ceder parte da sua energia, o elétron vai ser ejetado do átomo e o fóton vai seguir uma outra direção, só que com uma energia menor. Então, o que é que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. Digamos que o fóton ele tem 70 keV. Basicamente, se ele vai ceder parte da sua energia, ele vai ceder 50 kV, 50 keV. Então, esse fóton que vai ser espalhado vai sair com uma energia de 20 keV. Basicamente, esse 20 keV não vai ser o suficiente para produzir outro efeito Compton.
possivelmente, provavelmente, vai ocorrer um efeito fotoelétrico. Ou seja, esse fóton foi desviado, dando assim uma possibilidade de ocorrer um novo efeito Compton ou, provavelmente devido à sua energia, um efeito fotoelétrico. Então, qual é a semelhança e a diferença entre um e outro? Vamos lá. As semelhanças. Ambos os efeitos ocorrem entre a interação do fóton com o elétron. Em ambos os efeitos, o elétron, independente de efeito fotoelétrico ou efeito Compton, ele vai ser ejetado do átomo, certo? Qual é a diferença entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton? No efeito fotoelétrico, todo fóton ele vai perder a sua energia, depositando e transferindo assim para o elétron. No efeito Compton, parte da energia desse fóton ela é transferida para o elétron e depois o fóton ele é desviado em outro sentido. E esta é a diferença básica entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero, claro, que vocês tenham gostado e ter tirado também todas as suas dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou você pode também nas minhas redes sociais, @IgorJulioProf, onde você também poderá tirar todas as suas dúvidas. Você ainda não deixou seu like no vídeo? Já deixa o like aí embaixo e você que não é inscrito, também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!